jogar só com meias, ele tem condição. Se ele quiser jogar com 2 pontas, tem condição. É assim, uma possibilidade gigantesca de jogar de diferentes formas. É um elenco muito qualificado. Agora, fosse outro clube, a gente falaria assim, pega esse dinheiro e traz, por exemplo, um lateral direito. Mas para o Flamengo não é essa a questão. O Flamengo pode, inclusive, trazê-lo e trazer também o lateral direito. Mas ele tem potencial para ser o protagonista do futebol brasileiro. A gente já viu isso. Ele foi titular de seleção brasileira em conquista de Copa América, jogando muito. Tá precisando de peça, então, Flamengo? Ah, precisa. Se o Flamengo precisa, imagina os outros, né? Mas... É o que eu falo pro Prates. Tem tantos com tão pouco e alguns com tantas opções. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Lusquinhos React. Galera, nesse vídeo você vai acompanhar a bancada da ESPN Brasil repercutindo a força do elenco do Flamengo para a temporada de 2024. Inclusive, eles analisaram as diversas possibilidades que o técnico Tite terá em suas mãos para as disputas das competições que terá pela frente. Tá bem legal esse debate, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Só vou pedir a você rapidamente, né, meu amigo e minha amiga, se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, do lado tem um sino, clica ali para ativar as notificações e peço na humildade, deixe aí o seu like para ajudar no crescimento do nosso trabalho. Lembrando que os créditos vai para a galera da ESPN Brasil, o link está na descrição desse vídeo. Agora vamos acompanhar essa repercussão da força do elenco do Flamengo para a temporada de 2024. Solta aí, produção! Você vê, tem momentos, não é sempre que isso acontece, mas quando dá essa química de certos técnicos com certos jogadores, o Tite, com aquele histórico da seleção brasileira, deve ter chamado ele, falando, ó, você fez uma grande Copa América comigo, aqui você vai jogar, e está jogando que não jogava com outros técnicos. O Flamengo tem mais soluções do que problemas, né? Quando você pensa que um time está entrando na temporada pensando em Gabigol e Bruno Henrique como segundas opções, para ficar só em 2 nomes do que esse elenco oferece, e tem essa questão do Tite, né? Esse devagar e sempre do Tite, essa atuada dele. O time está ficando cada vez mais titiano no sentido de composição mesmo, que era um problema do Flamengo, né? Era um Flamengo que, em alguns momentos, até com técnicos que não deram certo, ele era exuberante em alguns momentos por individualidade no ataque, mas não era um corpo, não era coeso. Esse time está ficando coeso com o Tite. É um grande candidato a grandes coisas nessa temporada, não tenho dúvida disso. E sem a bola, que sempre foi um problema do Flamengo na última temporada, acho que esse time tem muito a evoluir. Já na estreia, você viu o Arrascaeta, o comprometimento sem a bola que ele teve. O De La Cruz também entrega muito isso. Tanto que a Nath falou, eu também tenho a mesma impressão. Acho que ele deve ser titular e ainda jogando mais pelo lado direito. Mas se eventualmente precisar de jogar como um segundo volante, não é nenhuma novidade para ele. Então, o cara sem a bola tem uma entrega muito forte. Então, assim, o Flamengo melhora nesse aspecto. Coletivamente, um time muito mais coeso, como o professor falou, eu concordo. E outras individualidades, né? Cara, o Everton Cebolinha, não estou falando que ele vai ser, mas ele tem potencial para ser o protagonista do futebol brasileiro. A gente já viu isso. Ele foi titular de seleção brasileira em conquista de Copa América, jogando muito. Jogou muito no Grêmio, teve até alguns bons momentos no Benfica, mas depois perde muito espaço, né? Até deslocado no campo. Mas, assim, ele teve momentos de grande nível no futebol, tanto aqui no nosso futebol brasileiro, quanto na seleção. O Pedro, é impressionante como ele voltou a fazer. Fez muitos gols já no ano passado, mas assim, a melhor fase dele foi disparado com o Tite. E pelo jeito vai manter. Esses 2 jogadores evoluíram muito com o Tite. Mas a gente não está falando só de jogadores individualmente pegando exemplos que evoluíram. O time é mais equilibrado. Então o Flamengo me gera muita expectativa para essa temporada. Boa a estreia do De La Cruz. É fácil a adaptação. O Dom falava no Vasco, por exemplo, do trabalho de pré-temporada, tem a impressão também de um trabalho que o Tite vai precisar e está sendo muito útil, vai ser muito útil, para tentar achar esse time também 2 pontas, 2 meias, quem joga é o Cebola, é o Pedro, é o Gabigol. Não sei, acho que o Tite vai ter trabalho também, é o que os técnicos dizem, é um trabalho bom, é uma dor de cabeça boa. Mas é um trabalho que vai ser feito aí para tentar achar esse time. Ontem o De La Cruz fazendo a sua estreia, né? Tendo oportunidade. Gostaram da atuação? Ele entrou como se já tivesse jogado. Aliás, é um jogador que já está em atividade, né? Não é o caso desse jogador que você precisa recuperar. Não. O Fluminense, por exemplo, está trazendo agora o Terence, que teve uma passagem curta pelo México.
vai ter que ter uma readaptação. Não é isso. O De La Cruz vem jogando. E essa questão que estava antes aqui dos 2 pontas ou dos 2 meias, vale lembrar que com o Tite, time com 2 pontas, não é tão com 2 pontos como é com outros treinadores. Tem pontas com uma preocupação de recomposição que o Tite exige. Não são pontas, né? Para o Tite é externo desequilibrante. Desequilibrante. São pontas preocupados, são pontas responsáveis. Né? E ele, é por isso que é legal esse período de treino. E que bom que o Tite achou um equilíbrio, né, professor? Nesse sentido do ponta que recompõe, não só ser o auxiliar de lateral, não vai anular o cara, que nem, inclusive, em muitos feito. momentos aconteceu, né? Ele tem essa... Em Copa do Mundo. Então, mas ele tem esse momento em que ele refaz a rota ali e repensa essa parte. Porque se você perde o cara ali só na recomposição, a hora que você sai em velocidade, o cara tá com a língua de fora lá atrás, né? Esse é todo o medo do Tite. E de alguns jogadores do time dele, mas o Dom que lembrou isso, né? Você nota nos jogadores, individualmente, nos jogadores do time do Tite, uma preocupação com isso, com o coletivo, com a recomposição, com a questão tática. Isso a gente já vê nesse Flamengo. E de uma forma tranquila. Acho que talvez seja um momento mais de paz, pelo menos ali no âmbito futebol, é um momento mais assim, vamos jogar bola. Tá tranquilo. Ô, Donk, rapidinho sobre a Arrascaeta e De La Cruz, você fala sobre o Flamengo sem bola. Deu para ver os dois juntos? Dá para jogar? Dá, ainda mais pelo entrosamento, já se conheceram na seleção uruguaia. E assim, acho que o Flamengo, pela qualidade dos seus jogadores e pela profundidade do elenco, dá para jogar com 2 meias dessa forma, um 4-4-2, um 4-2-3-1. Ele falou, já descartou a questão, né, de jogar o Gabigol e o Pedro, os dois centralizados, mas você tem várias formas de você colocar os seus jogadores, até pela profundidade do elenco do Flamengo. Então também foi legal ver essa questão tática, né, de tendo 2 meias. E eu acho que o Tite vai explorar isso muito ao longo da temporada, assim, dependendo do adversário, da circunstância. Mas na combinação ali, Arrascaeta e De La Cruz, já deu para ver alguma coisa bem positiva, eu acho. O Flamengo ontem também jogou pelo Campeonato Carioca. A gente falava de um Vasco que está, por exemplo, tentando achar algumas opções para o elenco a partir do segundo time ou terceiro time. Ontem não foi o caso e nem será o caso. O Flamengo com um time completamente alternativo. Assim, até torcedores que acompanham bastante o clube olharam para a escalação e falaram, mas quem que é fulano, ciclano, beltrano, né? Foi buscar garoto no time semifinalista da Copa São Paulo. Que, aliás, joga hoje contra o Cruzeiro, né? Hoje tem semifinal, né? Inclusive o técnico. Tá desfalcando o time da Copinha. O primeiro jogo havia sido com os titulares, a goleada. Mas acho que o Flamengo não tem muito também para que olhar para esse jogo pensando em formação de elenco, alguma coisa nesse sentido, né? Muitos jovens ainda e é bom para eles, né? Porque com a profundidade do elenco, não sei quanto de minutos eles vão ter nessa sequência de temporada, por mais que o Flamengo vai disputar tudo. Então é bom ter colocado talvez o Matheus Cunha ali, né, que já chegou a ser titular. Enfim, então era bom também ter essa minutagem. Mas acho que é muito por aí, assim. Importante para os jogadores. Ontem voltou aos gramados depois de bastante tempo o Gabriel Noga, né? É verdade, verdade. Até o lance do gol ele não foi em bem, cima mas... dele, não foi bem no lance do gol, mas embora uma hora você tem que se expor, não é verdade? Se está te faltando o ritmo, você tem que se expor para ir ganhando esse ritmo. Valeu por isso para esses garotos. Enquanto o Flamengo não volta, tem mais um jogo nos Estados Unidos, né? Tem mais um. Orlando, né? Segue se preparando lá. Aliás, os dirigentes do Flamengo vão, né, para os Estados Unidos depois dessa passagem pela Europa. O pessoal se encontra lá para terminar também essa preparação. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos reforços. Esse time precisa ainda mais de reforços, porque foi o papo da temporada passada. O Marcos Braz e companhia estão na Europa, o Vinha fechado, tudo certo. Quem é o lateral direito da equipe? Você que me responde. Então. Não, tá precisando de peça, então, Flamengo? Precisa. Se o Flamengo precisa, imagina os outros, né? Mas... É o que eu falo pro Prates. Tem tantos com tão pouco e alguns com tantas opções. Aliás, vale um trocadilho ali, né? Quem disse que ele não vinha? Garoto. E vinha pelo lado, né? Ele vinha pelo lado, como ele sempre vem, né? Eu acho que para o time tem essa questão premente que a Nath levantou da lateral direita. Não é de hoje. Para o elenco, dá para pensar em outras coisas ali, por exemplo, com a saída do Thiago Maia. Isso é... Iminente, né? Questão da volância. Sim.
Mas é tão pouco perto dos outros, não? Acho que do meio ali, meio ataque para frente, ali, né? Acho que é difícil a gente falar. Luiz Henrique, se chegar, obviamente, ele vai ter uma característica semelhante ao Cebolinha. O cara que joga pelo lado direito, vai puxar a perna esquerda para tentar a finalização. Cebolinha joga pelo lado esquerdo, puxa para a perna direita. Então, dá essa dinâmica. O Vinha é craque. Dá essa velocidade. Para mim, ele chega como titular, tá? Titular? Acho o Ayrton Lucas um bom jogador. Na temporada passada, até um certo ponto, foi o que foi mais regular. Depois entra no bolo ali de um coletivo que não funcionou, não se encaixou na temporada passada. Mas o Matias Vinha, a característica dele, o que ele pode render ao Flamengo, eu acho que ele chega com o status de titular. Eu concordo com você, Nath. Até não só pela questão do no momento, falar da fase de jogador. Até engraçado, né? No primeiro semestre, talvez o Ayrton Lucas tenha sido o melhor jogador do Flamengo. Primeiro semestre não, mas os primeiros meses ali com o Vitor Pereira, era o cara que estava mais se destacando na equipe do Flamengo. Mas pelo que pensa o Tite, ainda mais você tendo um ponta tão agudo que nem o Cebolinha, talvez ele... E a gente já viu em alguns no primeiro jogo, principalmente, onde o Varela se destacou bastante, com os laterais construindo por dentro. Então, assim, e o Ayrton Lucas se destaca muito sendo lateral de profundidade. Tendo um pouco mais assim, de adaptação para jogar como um lateral atacando por dentro, o Vinha acho que já está mais habituado a isso. Então, até pensando na característica de jogo do Tite, eu vejo o Vinha sendo titular também por isso. Isso é um problema do Ayrton Lucas com o Sampaoli, né? Ele não se criou porque aquele espaço passou a ser ocupado. Exatamente. Agora é uma pena, né? São dois lateralaços. Eu queria os dois no meu time. Fácil. Eles seriam titulares em praticamente todos os times do Brasil. O que Brasil. sobra para o Flamengo na esquerda está faltando na direita. Mas aí é escassez geral, né? De laterais. Por isso você tem que olhar no mercado, tem que olhar para a copinha, tem que olhar de onde você pode tirar um bom valor e trabalhar ele junto ali na temporada. Porque pensar em nome hoje para contratar em lateral direito é difícil. O Flamengo queria que um pudesse trocar de lado. De lado, de perna? Aí seria o ideal. Aí seria o ideal. E se eu fosse o Flamengo, dada também essa escassez, não abriria mão do Mateuzinho, não. Agora, fosse outro clube, a gente falaria assim, pega esse dinheiro e traz, por exemplo, um lateral direito. Mas para o Flamengo não é essa a questão. O Flamengo pode, inclusive, trazê-lo e trazer também o lateral direito. Então, quanto mais, melhor, vai qualificar. Pergunta para o Tite se ele não quer um cara que faça um auê desse, como ele está fazendo nesse momento. Pergunta para qualquer treinador, professor. É que eu acho que nesse momento o próprio Betis endurece, os olhos do mercado europeu podem ser outros para esse jogador, o jogador que está fazendo o que ele está fazendo. Porque quando o interesse surgiu, e não é só do Flamengo, né, é também do Fluminense e do presidente do Corinthians, o falastrão, quando o interesse surgiu, parecia mais viável, parecia mais fácil tirá-lo de lá. Agora, o Flamengo vai enfrentar uma dividida maior, né? Se quiser entrar nessa. O pessoal está perguntando, o Luiz Henrique joga mais bola do que o Luiz Araújo hoje? E bate pronto, rapidinho. Ele joga em qualquer tempo, na minha opinião. Sim. Eu acho que sim. É que o Luiz Araújo tem valências. Como? Valências que o Tite o Betis, gosta. Valência. Deve ser Sevilha, né, de Valência. Mas o Luiz Araújo tem esse peso dessas coisas do tal jogador mais tático. Tem jogador que técnico gosta e tem jogador que a torcida gosta. Para a torcida, Luiz Henrique 10-0. Tá bom, tá respondido. Vamos... mais uma vez, vamos só deixar... O torcedor do Flamengo está imaginando. Deixa. Maraca. Deixa. Vamos armar o setor ofensivo. Você tem meias como Arrascaeta e De La Cruz, tem 4 pontas. Everton, Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Luiz Henrique. Atacantes, Pedro e Gabigol. Deve ter alguém. E deve ter alguém que a gente está esquecendo ainda. Exato. O Vitor Hugo ainda também, que tem crescido bastante. O Flamengo, assim, se ele quiser jogar só com meias, ele tem condição. Se ele quiser jogar com 2 pontas, tem condição. Assim, uma possibilidade gigantesca de jogar de diferentes formas. É um elenco muito qualificado. Isso que tem o Thiago Alcântara, estão especulando também. Vamos ver se o Flamengo nessa viagem consegue guardar um espacinho na mala para... O que era bom pode ficar melhor ainda. Luiz Henrique fazer isso do Maracanã não é só um devaneio, não. Ele já fez na vida. Boa, é verdade. Gostei. Então tá aí, meus amigos e minhas amigas, né? Você viu aí, né? As possibilidades que o técnico Tite terá em suas mãos.
Realmente o Flamengo está ficando com um elenco muito qualificado, ainda mais agora com a chegada do De La Cruz, que mostrou seu cartão de visita, né? Quase fez um golaço na estreia dele ali nos Estados Unidos. E também nessa chegada do lateral Matias Vinha, né? O Matias Vinha, que é o titular da seleção do Uruguai. O Flamengo continua em busca aí, atrás de reforços para qualificar ainda mais esse elenco, mas não tem como negar, o Flamengo realmente tem um elenco muito bom, muito forte e muito qualificado. Agora, vamos ver o que o Tite fará nessa temporada, né? Com todo esse elenco aí, com todo esse poderio que tem em suas mãos. Galera, daqui a pouquinho estarei trazendo mais um conteúdo aqui para você, né? Olha quantos conteúdos legais a gente está trazendo para vocês diariamente. Para você não perder absolutamente mais nada, vai aqui embaixo no botãozinho escrito inscreva-se, clica nesse botão, do lado tem um sino, você vai clicar nesse sino para ativar as notificações e peço a você, meu amigo e minha amiga, na humildade, não saia sem deixar o seu like, que ele ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Lembrando que os créditos vai para a galera da ESPN Brasil, o link estará aqui na descrição desse vídeo. Agora eu vou deixar para finalizar aí, ó, 2 vídeos aí, na esquerda e na direita, para você escolher qual é o próximo que você vai assistir. Tamo junto? Até daqui a pouco, hein? Vou nessa, saudações, fui!